você deixar. Vou fazer uma reflexão na palavra do Senhor e eu queria que você abrisse alguns textos comigo. São textos bem conhecidos, mas eu gostaria de fazer uma reflexão. E eu quero começar em 2 Crônicas, capítulo 20, capítulo conhecidíssimo de 2 Crônicas, né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Graças a Deus, aleluia. Aqui fala que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e mais alguns meunitas vieram a peleja contra o rei Josafá de Judá em Jerusalém. Então vieram alguns que avisaram Josafá: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Aí o texto continua com uma oração grande que Josafá fez a partir do versículo 5. E aí eles lembram as promessas de Deus e orações que já haviam sido feitas sobre o socorro de Deus no caso do mal sobrevir a eles, né? E aí lá no versículo 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, de Jeel, levita, do filho de Zaf. Aí o Senhor manda dizer que a peleja não era deles, mas de Deus. Então, no versículo 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram, e aí eles começaram a adorar a Deus, no versículo 19, em voz alta, sobremaneira. Eu quero que você vá comigo também ao segundo livro de Reis, capítulo 19. Não vou fazer uma reflexão grande, mas eu quero trazer alguma coisa que talvez seja útil para algum de nós aqui, para mim também. No capítulo 19, né? O rei o rei Ezequias havia consultado a Isaías em relação aos sírios, acho. E o profeta Isaías disse assim, no versículo 6, né? Versículo 6. Não temas, diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Os servos do rei da Síria haviam blasfemado contra Deus em hebraico mesmo, que era para os judeus ouvirem e acreditarem naquelas palavras e temerem, né? E que as mãos deles se enfraquecessem para a guerra. Então o rei mandou consultar Isaías, e o Senhor mandou dizer: não temas por causa dessas palavras, eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaqué, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis que ele saiu para guerrear contra ti. E assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, e como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, e então subiu à casa do Senhor, e estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Eu queria que você fosse ainda comigo ao livro de Daniel, capítulo 6.
livro de Daniel, capítulo 6. O rei Dario havia constituído alguns governantes ali e 3 presidentes sobre eles, e Daniel era um deles. E o Daniel se destacava tanto em sua habilidade, em sua excelência, que o rei pensava em colocá-lo acima de todos. Então, movidos por inveja, por ciúme, né? No versículo 5 eles disseram: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles foram pesquisar, capítulo 6 de Daniel, foram pesquisar ali e tal, e no versículo 6, então, eles se apresentaram depois de um tempo diante do rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E por esta causa o rei Dario assinou a escritura interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu estava pensando hoje à tarde, né, que notícias ruins vêm sempre. A qualquer momento as notícias podem vir. De qualquer parte e por qualquer motivo. Ataques, calúnias. Aqui no capítulo 6 de Daniel, era uma armação toda. Queriam puxar o tapete do homem ali, né? Era uma coisa... armação mesmo, é uma coisa maligna, assim. E a pergunta que eu fiquei me fazendo é: como é que a gente reage quando a gente recebe uma notícia? Ou quando a gente vê que o cerco está se fechando e que a coisa vai apertar para a gente, como é que a gente reage? E nós vemos 3 exemplos, né? Josafá, quando recebe a notícia de que há 2,5 exércitos contra ele e a derrota é iminente, e ele conhece o poderio bélico do seu exército, sabendo que não tem condições, né, de enfrentá-los, ele reúne o povo para jejuar e buscar o Senhor. E falar: Senhor, o Senhor tem as suas promessas. E se o Senhor não fizer nada a respeito, nós não temos saída. Então ele foi invocar as promessas de Deus, foi buscar o Senhor, conclamou o povo para um jejum, o Senhor mandou uma resposta por meio de um profeta, e a partir dali eles se curvaram e começaram a agradecer e louvar o Senhor em tom sobremaneira alto, devia dar para ouvir de longe. O resto da história você sabe. Ezequias recebe uma notícia, na verdade havia um ataque dos assírios, os assírios estavam derrotando vários povos naquela ocasião, o exército assírio era muito poderoso, né? E eles estavam fazendo um trabalho terrível, né, de desânimo, desanimando o povo, falando em hebraico mesmo, que os assírios já haviam vencido todos os outros povos por causa do poderio dos seus deuses e que não seria diferente com Israel. E o povo estava desanimando, estava desmaiando na sua alma, né? E veio o profeta e fala: fique tranquilo, porque Deus dará vitória. E de fato acontece o que o profeta falou. O rei ouve um ruído qualquer de guerra, ele tem que se retirar, mas ele manda a carta avisando: ó, presta atenção, você não fica achando que está livre não, que eu vou voltar, viu? Estou indo embora, mas nós vamos voltar aqui e vocês vão cair em nossas mãos, seja agora, seja mais tarde, vocês vão cair. E olha só o que aconteceu com o Deus tal, com o Deus tal, com o povo que acreditava em tal Deus, e ele começa a mencionar todos e escreve isso em carta. E então Ezequias fica mais desanimado ainda. E ele vai à casa do Senhor, leva aquela carta, estende a carta diante do Senhor e fala: leia o Senhor essa carta aí e veja o que o Senhor vai fazer, porque nós não temos em nós forças para resistirmos a eles. Quantas vezes nós ouvimos notícias ruins e nós não temos como resistir a elas? Nós recebemos a notícia no emprego, ou a notícia na família, ou a notícia relativa à saúde, e a gente descobre que a gente não tem o que fazer. Mas a pergunta é como a gente reage, né? Eu venho de um meio, lá no meu emprego, onde quando a gente recebe notícia ruim,
a primeira coisa que a gente faz é reunir todos os nossos amigos dentro da sala de pessoas e falar mal de todo mundo para os nossos amigos como se eles pudessem resolver alguma coisa. Já viram coisa parecida também na escola, assim? A gente reúne todo mundo e fala, você viu só o que a coordenadora disse? Você viu só o que o diretor mandou fazer? Você viu só o que a delegacia... E a gente fala de todo mundo. Não vai adiantar nada, né? Mas a gente acha que a gente vai fazer um motim por causa disso e que nós vamos todos nos rebelar, de repente, e virar a escola da vez. Não vai acontecer nada. Vai continuar tudo exatamente como era. Ou pior. Mas a gente faz. Né? E Daniel recebe uma sentença. O rei Dario, eu acredito que ele tenha assinado aquele interdito, porque, puxa vida, né? Olha só que importante, só pode pedir para ele durante 30 dias, não pode pedir para mais ninguém. É o cara se colocando no papel de Deus mesmo, né? Assino agora, não seja por isso. Mas aí o Daniel diz que ele entra no quarto, que a partir daquele dia ele começa a entrar 3 vezes por dia no seu quarto. Não bastava uma, agora já que não pode voar 3 vezes. Mas o texto fala que ele agradecia a Deus. Eu não falo que ele pedia, mas fala que ele agradecia. Ninguém proibiu de agradecer, proibiram de pedir. E está escrito aí, ó, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, eu estava pensando, né? Como é que a gente reage? Quando Abraão fica sabendo que Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e ali morava o seu sobrinho, o que Abraão faz? Ele começa a interceder por aquele povo. Então, as grandes personalidades da Bíblia, toda vez que se viram em apuro, por si ou pelos parentes próximos ou pelos queridos, né, eles tomaram sempre a mesma atitude. A gente não tem para onde correr, meu querido. A gente não tem para onde correr. Ou a gente corre para o Senhor e derrama sobre ele tudo, e o Senhor aguenta, né? O Senhor tem costas largas. Ele pode carregar essas coisas todas, né? Por isso que Jesus falou, se você tem um fardo pesado, vem e coloque sobre mim. Coloque seu fardo sobre mim. Você está cansado, sobrecarregado, né? Que ele fala, vinde a mim, vós estáis cansados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E Jesus nos convida a falar, pega o seu fardo e joga sobre mim. Não adianta você reclamar para o presidente da empresa. Não adianta você reclamar na internet. Não vai acontecer nada. Você só vai ficar exposto. Não vai acontecer nada. 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 A gente precisa aprender a buscar quem pode resolver as coisas. Nós dizemos que queremos o Senhor. Nós chegamos aqui, nós adoramos o Senhor. Nós cantamos aqui, né? Eu sei que estás adiante, sei que por trás está ao meu redor, mas na hora do aperto a gente vai consultar quem pode arrumar, sei lá, alguma coisa pra gente. Qualquer coisa, né? Não sei, qualquer coisa. Claro que Deus pode mover céus, terra e as pessoas em nosso favor, mas o Senhor quer que a gente aprenda a buscar primeiramente a face dele e a derramar diante dele as nossas ansiedades. Os grandes homens de Deus fizeram assim. Deus não muda. Deus não muda. Então eu penso que a lição que Deus ensinou a essas pessoas deve valer para nós também. Amém? E eu quero deixar um desafio para você. Né? Colocar as suas dúvidas hoje, as suas ansiedades hoje e as suas preocupações hoje, aos pés da cruz. Colocar diante do Senhor Jesus. Ele vai tomar o seu fardo. Mas deixa lá e não carregue de volta. Não vai resolver. Amém? Deus abençoe. Nós estamos estudando como podemos amar pela fé. O Fábio vem falar que a gente precisa ir ao alcance do Senhor, porque senão nós não vamos conseguir amar ninguém, a não ser pela fé, né? E a pessoa que fez são os conceitos, e a pessoa que fez esses conceitos, o Bill Bright, ele começa escrevendo aqui nesse conceito, como é que nós podemos amar pela fé? Como é que esse amor de Deus pode entrar em nós?
no nosso coração. Porque amar o nosso pai, nossa mãe, amar um amigo íntimo, amar o nosso esposo, né? Falando nisso, eu estou ali sozinha hoje, estou triste, coração assim, né? Meu maridinho nem está aí. Então, como é que a gente pode amar? Esses são fáceis, né? Agora, como é que a gente pode amar aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que falam mal da gente, né? O Bill Bright recebeu do Senhor, em alguns anos, a palavra dizendo como nós podemos amar pela fé. Claro que eu não vou estudar o livrinho inteiro com vocês, né? Mas, em primeiro lugar, ele colocou um esboço assim: Deus ama você incondicionalmente. Deus te ama. E tem um plano para a sua vida. Todo mundo já ouviu falar das 4 leis espirituais? Amém. Então, vamos abrir em Romanos, capítulo 5. Ok? Capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus está provando. Não precisa mais. Há muitos outros textos que falam sobre o amor de Deus sobre nós. Nós não vamos ler a Bíblia inteira. Mas, incondicionalmente, ele mandou o seu Filho para todos nós, para que morresse por nós. Nós ainda éramos pecadores. Né? E o segundo ponto que o Bill Bright coloca, ele diz assim: você tem uma ordem para amar os outros. Deus, amar a Deus, o seu próximo e os seus inimigos. Aí a coisa começa a apertar um pouquinho. Então vamos abrir em Mateus, no livro de Mateus. Capítulo 22. Versículo 37. Então Jesus estava lá com os fariseus conversando, e aí um fariseu lá resolveu perguntar alguma coisa e disse assim: mestre, no 36, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Abrindo ainda em Mateus capítulo 5, nós vamos ver o complemento disso. Voltando, Mateus capítulo 5, versículos 43. Char? Ouvistes, pois, que foi dito: amarás o teu próximo. Então, você tem que amar a Deus, você tem que se amar, porque muitas vezes nós não nos amamos, e aí nós precisamos aprender a nos amar. Né? Principalmente a adolescente, olha, mas como eu sou feia, né? O braço cresce mais do que a mão, a adolescente é tudo torto, né? Não se ama, né? E aí, às vezes, cresce com esses assuntos, né? Não porque é gorda demais, porque é magra demais, porque é comprida demais, porque o cabelo, porque o meu nariz, né? E acaba não se amando. Então, ali naquele outro mandamento, nós temos que nos amar. Né? Agora, aqui ele diz assim: amarás o teu próximo. Tem que amar Deus, tem que me amar, agora tem que amar o próximo, mas ele não para com isso. E diz assim: e odiarás o teu inimigo. Ué. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, não só amar, e orai pelos que vos perseguem. Está sendo perseguido? Ore por quem estiver perseguindo, para que vos torneis filhos do vosso Deus, Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e de chuva sobre justos e injustos, porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, tá fácil, né?
Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, você quer ser perfeito no Senhor? Quer alcançar a perfeição? Ame o seu inimigo. É complicado, é difícil, mas é uma ordem. Como é que eu vou fazer isso? Aí o Bill Bright coloca um terceiro passo, que diz assim: você é incapaz de amar os outros em sua própria força. Só mesmo. Eu não consigo, né? Às vezes a gente tem uma amizade, um amigo, mas faz alguma coisa, pronto. Já encrencou, né? Não gosto mais dessa pessoa. Vamos abrir lá em João. Capítulo 13. Versículo 34. Acharam? Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse eu é o Senhor Jesus. Então, temos que amar uns aos outros, como Cristo Jesus nos amou, dando a sua própria vida. Lembra do primeiro versículo que nós vemos? Que o Pai deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos que amar os outros dessa mesma maneira. Ainda em João, capítulo 15, versículo 12. E repete o mesmo assunto. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas o Senhor tem que dar alguma coisa a mais, porque está muito difícil isso. Mas você pode amar uns aos outros, amar o nosso inimigo. Com que amor? Com o seu? Tem que ser um amor especial. Algo que tem de diferente. Com o amor de Deus. Esse amor de Deus é que pode fazer com que nós amemos uns aos outros até os nossos inimigos. Nós costumamos mostrar e falar sobre o amor ágape. É aquele amor que vem do Senhor. É aquele amor que só o Senhor tem. Né? O amor ágape é um amor que expressa todo o sentimento, tudo aquilo que Deus é. Né? Mas como nós vamos receber esse amor de Deus? Aí o Fábio falou hoje, ele não usou o mesmo texto, ainda bem, porque senão eu ia até chorar aqui, né? Em 1 João, quem faz os conceitos deve saber já o que eu vou falar, né? Capítulo 5. Acharam? Capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, o Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Começa a acender uma luz, certo? É meu inimigo, eu não gosto dele. Às vezes não é tão inimigo assim, mas eu não gosto muito dessa pessoa. Mas Deus está mandando eu amar. E aqui a palavra do Senhor diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele. E se nós pedirmos alguma coisa, Ele não vai fazer. Ele diz que faz. Se nós pedirmos, segundo a vontade dEle. Ele quer que nós amemos os nossos inimigos. Ele quer que nós nos amemos. Ele quer que nós amemos o nosso próximo. Ele quer que nós o amemos mais e mais. Então, o que eu vou fazer?
Então, versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedirmos, então certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fácil. Fácil. Tá simples. Eu tenho um inimigo, eu tenho o meu próximo, eu não gosto muito desse meu jeito, ou dessa minha cara, ou disso, daquilo. O meu pai, a minha mãe, ou o meu irmão, sei lá. Senhor, o Senhor manda que eu ame. O Senhor está dizendo isso? Mas está tão difícil amar. Então, Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Coloca em mim esse teu amor. Porque eu não quero fazer força. Eu não quero fingir, ai, como eu te amo, e é mentira. Eu não quero isso. Mas eu quero realmente amar de coração. Amar mesmo. Né? Se for preciso dar a vida, a gente dá. Né? Então, Senhor, eu estou orando e estou pedindo isso. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, é o que a palavra diz. E eu estou pedindo uma coisa que o Senhor mandou. É uma ordem, é um mandamento. É um novo mandamento. Assim. Se nós orarmos dessa maneira, eu já tenho prova disso. O Senhor vai nos atender. E quando menos nós percebemos, nós estamos ali com o nosso antigo inimigo, que não é mais, porque agora nós o amamos. Se ele é meu inimigo, se eu o amo, eu oro por ele, não é o que a palavra diz? Não só amar o inimigo, mas também orar por ele. Se eu vou amar e orar por ele, logo, logo ele vai ficar meu amigo. Porque eu sou bacana? Não. Porque Deus é que faz isso. É o Senhor é que promove isso. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso orar. E foi essa exatamente a palavra que o Fábio trouxe. Quando nós estamos em apuro, o que nós fazemos? Saímos correndo de um lado para o outro? Não. Vamos ali, juntinho ao Senhor, e falar: Deus, não aguento mais essa pessoa. Aí ela fica no meu ouvido: Senhor, muda isso nela. Aí Deus fala: às vezes precisa mudar em você primeiro. Tá bom, Deus, então muda em mim primeiro. Mas depois a pessoa é transformada também. Amém? Há um capítulo em Hebreus. Hebreus? Não. É em Coríntios 13. Onde fala sobre o amor ágape. Esse amor ágape. Abriram? Acharam? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, quem fala em línguas, se não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retenho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. O que é o amor? O amor é paciente. Esse é o amor de Deus. Está faltando isso para você? Peça ao Senhor. Senhor, eu não sou paciente. Tem gente que fala assim: não peça paciência que vai vir uma carregada de coisas para você ficar impaciente, mas você precisa aprender. É aquilo que nós estamos vendo hoje. Né? Nós precisamos aprender a ser pacientes. Então, sede pacientes. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais acaba.
O amor simples, o amor de amigo, esse acaba. Mas o amor de Deus jamais acaba. E no versículo 13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas entre os três, porém, o maior deles é o amor. Amém? A pastora estava falando, lembrei de um caso, quando eu trabalhava na Eletropaulo. Tem muitos causos de lá. E eu lembro que eu tinha uma gerente, eu tive muitos chefes, e a mulher era abençoada. E eu comecei a orar, né? Crente imaturo faz isso. Senhor, muda ela. Jesus, muda ela. Nesse português mesmo, viu, Fábio? Muda ela, Jesus. Muda ela, Jesus. Oi? Vai ver, por isso que não atendeu. Muda ela, Jesus. Não estou aguentando, Senhor. Muda, muda, muda. E aí o Senhor me mostrou com os meses que quem precisava mudar era eu. Eu precisava mudar. Então a oração hoje é: Senhor, me ensina a amar. E aí quem tiver que mudar, ele muda. Então eu aprendi isso. Abra comigo, por favor, em 1 Samuel. Eu estava com esse texto mais ou menos na mente, no coração. Aliás, eu fui para Minas. Foi uma bênção. Tá tudo bem lá, graças a Deus. Meu pai tá com a cabeça branquinha, tá cuidando de 2 igrejas. Não vou falar da comida que eu comi, para não ser julgada, mas estava tudo muito bom. 1 Samuel, capítulo 1. Ele pediu para que eu pregasse, eu não quis pregar, mas eu trouxe essa palavra bem curtinha antes da palavra da pregação dele. E eu queria só trazer para você. É bem conhecido o texto, mas a palavra do Senhor é a palavra dele. Pode ser que te abençoe, espero que sim. Então, lá no verso capítulo 1, eu vou pulando os versículos, tá? Para ganhar tempo. Só vou tirar algum contexto. Verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Verso 2. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Verso 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano e a adorar e sacrificar ao Senhor. Verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 7. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E quando eu entendi que o Senhor queria que eu levasse essa mensagem lá, esse recadinho de Deus para eles, o Senhor estava me lembrando que muitas vezes as pessoas não entendem a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa preocupação. Então, às vezes você está com, sei lá, dor no dedinho do pé. Aí eu vou falar para a Selma, a pastora Selma, eu tô com uma dor no dedinho do pé. Aí, de repente, ela fala para mim, mas eu tenho tanto problema e você está reclamando com a dor no dedinho do pé? Mas a dor é minha, tá doendo em mim. E às vezes as pessoas não entendem a sua preocupação, a sua ansiedade. E a gente fica medindo os nossos problemas uns com os outros. Tipo, a Rose está tão preocupada, mas o meu problema é muito maior. O ponto, se o seu probleminha é problemão e para você é probleminha, problemão, a mesma chave, a mesma resposta está no Senhor, como o pastor Fábio estava falando, de buscar o Senhor. E às vezes a gente não entende muito bem, porque a gente precisa amar mais o nosso próximo. E a sua dor tem que me incomodar, porque a gente é corpo. Mas ainda assim a resposta é a mesma, é o Senhor. Então a Ana aqui, ela estava muito brava, muito triste, na verdade não era brava, porque a outra esposa, porque nesse caso aqui o homem tinha 2 mulheres, doidão, né? A outra tinha um monte de filho. E essa, o Klaus concordou, doidão mesmo. A outra tinha um monte de filho e ela não tinha nenhum. E a mulher que tinha filho ficava provocando. E aí ela ficou triste, ficou abatida, não queria comer, aquela coisa toda, né? Poxa, eu queria não comer. Não queria não comer, não. Mas é melhor não comer, né? A ansiedade, às vezes, eu como. Mas não tem nada a ver com a história.
Ela ficou tão abatida que ela parava de comer. E aí o Eucana falou assim, mas eu não sou melhor que 10 filhos? Não, você é só o marido. Eu queria um filho. E é assim com a nossa vida. Às vezes a gente precisa ser grato por todas as coisas. Mas a gente precisa apresentar a nossa ansiedade para o Senhor. Não vai para a comida, não vai para o shopping, não vai para a casa de Deus. Eu quero te dizer que você está no lugar certo, na hora certa, para falar com a pessoa certa, que é o Senhor. E foi isso que a Ana fez. Verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto. E aí no verso 14, o sacerdote fala assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, estou no 15, tá? Não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu o sacerdote, né, o Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É tão linda essa passagem, porque mesmo antes dela engravidar, ela já estava felizona, porque ela tinha apresentado o pedido do Senhor. Eu quero te incentivar a sair hoje, agora, desse lugar de culto, já com o rosto bem bonitão, já sabendo que o Senhor está recebendo a tua oração e o teu pedido. E aí o Eli falou, vai-te em paz. E resumo da história, para quem não conhece, caso você não conheça, ela engravidou não só do primeiro filho, mas teve, se eu não me engano, 5 outros. E o primeiro foi só Samuel. Depois você vai ler para saber quem é. O ponto é que o Senhor, Deus te conhece, né? A música que a gente canta aqui, que eu gosto muito. Deus te conhece, sabe quem é você. Ele sabe onde dói. Exatamente onde dói. E ele escuta o teu clamor. Então você está aqui na casa do Senhor. Faça o seu pedido. E já saia com o rosto bem feliz, sabendo que ele vai te atender. Abaixa sua cabeça rapidinho. Não dá para falar de oração. E o pastor Fábio falou de oração, o pastor Silvia falou de oração, e nós não combinamos nada, nem encontrei com eles antes do culto direito. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem ensinado este povo a orar. E nos dado a alegria de ter respostas tão rápidas. E que nós possamos sair daqui, que o Senhor derrame sobre nós a unção que o Senhor derramou sobre Ana. Do rosto transformado pela certeza de que o Senhor nos escuta. Nos ajuda a orar de acordo com a sua vontade, porque assim teremos certeza que nós teremos as tuas respostas, Senhor. Atende a lição e o pedido de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Isso, não precisa de plástica, não. Só orar que dá tudo certo. Glória.
Ok? Se vocês não têm nada para dizer, então a gente vai orar, vai acabar o culto, ok? Para 10. Nesse sábado temos um grupo grande que estará evangelizando em Araraquara. Para aqueles que não estiverem fora, haverá culto normal dos jovens aqui. Vamos adorar o Senhor nessa casa aqui também, tá bom? Vamos ficar em pé. Vamos pedir então ao Senhor que abençoe o restante dos trabalhos, né? Pastor de Cram, Pastor José, Pastor Rafael estão lá em algum lugar da Bahia, voltam no sábado, né? E tá rolando bem? Tá indo bem tudo lá? Eu não falou nada, tá tudo bem. Deve estar bem. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor atende às nossas orações. E nós te agradecemos porque temos a quem recorrer. No nosso mundo, muitas vezes, não temos mais a quem recorrer, não há a quem procurar. Às vezes não há nem quem tenha tempo para escutar o que a gente tem para dizer. Mas no Senhor, nós temos todo o amparo, todo o refúgio, e o Senhor sempre está disposto a nos ouvir. E nós pedimos perdão ao Senhor, porque tendo um Deus tão grande, e tendo sido salvos pelo Senhor, e pertencendo à tua família, muitas vezes nós esquecemos disso, e buscamos soluções humanas, quando o Senhor nos convida para vivermos no sobrenatural. Pedimos que o Senhor nos ajude a aprender essa lição, e desenvolvermos nossa fé, para vivermos essas maravilhas que o Senhor tem. Nós entregamos ao Senhor, lembrando ainda do pastor de Cram, do pastor José, do pastor Rafael, que o Senhor continue abençoando o trabalho deles, que haja ainda conversões, pessoas se decidindo por Jesus, que haja manifestação do teu poder, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor está determinado a fazer por meio deles ali, para a edificação do teu corpo que está naquela cidade, Senhor. Pedimos pelo grupo que vai sair no sábado, eu peço pela viagem, que seja segura, que todos possam partir em segurança e voltar em paz para cá, mas pedimos também que o Senhor prepare corações naquela cidade para receberem a tua palavra e que haja salvação ali, Senhor. Que haja salvação, que haja pessoas encontrando-se com Jesus e tendo suas vidas transformadas, ó Pai. Nós estamos enviando um grupo ali para pregar o Evangelho. Nós pedimos que o Senhor dê ao nosso grupo que está lá a graça para evangelizar, Senhor. Coloque a graça nas palavras deles, Senhor, nos seus lábios, na sua língua, que eles digam as suas palavras e que os corações estejam abertos para recebê-las, Senhor, e que se convertam a Ti, que se curvem ao Senhor. Nós pedimos, ó Pai, agora que vamos nos despedir, que o Senhor nos acompanhe. Com o amor do Senhor nosso Deus e Pai, com a graça do Senhor Jesus, maravilhosa graça de Jesus, e com a comunhão do Espírito Santo, e que nos acompanhem hoje, amanhã, depois, até o dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Amém e amém. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor e depois abraçar seu irmão aí.